Em tempos de dificuldades, a aliança entre Cuba e Rússia se destaca e se intensifica. Diante de uma crise que desafia Cuba de maneira inédita, a Rússia reafirma seu compromisso e apoio, oferecendo suporte que vai além dos interesses convencionais. Essa conexão entre as duas nações representa uma parceria histórica que resiste a obstáculos e simboliza uma cooperação estratégica em diversas áreas. Quais são, então, os impactos reais dessa colaboração? Vamos explorar como essa aliança vem se concretizando. Cuba tem enfrentado restrições econômicas e pressões externas com uma determinação exemplar. Em meio a essas adversidades, a ilha conta com o respaldo de um dos países mais influentes globalmente, a Rússia. Recentemente, durante uma crise energética que abalou a vida de muitos cubanos, o apoio russo, com assistência técnica e estratégica, foi fundamental para reduzir os efeitos dessa situação crítica. O chanceler cubano, Bruno Rodrigues, expressou sua gratidão por esse auxílio, destacando não apenas a dedicação da Rússia, mas também a contribuição de outros parceiros da região, como a Venezuela e a Colômbia. Essa intervenção chegou em um momento crucial, trazendo recursos essenciais para estabilizar o sistema de energia da ilha. A intervenção da Rússia em Cuba vai muito além de um simples ato diplomático. É uma colaboração estratégica que reflete uma solidariedade profunda e contínua frente aos desafios globais e às restrições impostas por potências ocidentais. Com um longo histórico de cooperação, os dois países mantêm uma aliança que funciona como um escudo contra o embargo econômico dos Estados Unidos, um obstáculo que há décadas impede Cuba de acessar insumos essenciais, tecnologias avançadas e investimentos externos. Nesse contexto, a Rússia surge como um pilar central, fornecendo suporte técnico, recursos e logística que ajudam Cuba a manter a infraestrutura energética e a realizar as manutenções críticas de que o país necessita. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, esclareceu recentemente que o apagão, que deixou grande parte do país no escuro, foi resultado de uma falha em uma importante usina termoelétrica, evidenciando a vulnerabilidade da rede elétrica cubana em face de limitações econômicas e logísticas. A reação foi rápida. A União Nacional de Eletricidade de Cuba iniciou reparos de emergência, contando com o suporte de parceiros internacionais. Essa resposta rápida e coordenada, liderada pela Rússia, oferece a Cuba uma chance de recuperação sólida, aumentando as esperanças de que a rede energética possa ser estabilizada sem maiores interrupções. Esse apoio não é apenas técnico, mas uma demonstração de um compromisso duradouro, com raízes que remontam à época da antiga União Soviética, quando as nações começaram a consolidar sua amizade. Ao longo das últimas décadas, Cuba e Rússia expandiram significativamente suas áreas de cooperação, cobrindo não apenas as necessidades energéticas, mas também setores-chave como infraestrutura, defesa e saúde. Essa parceria ampla é uma forma de resistência e um contraponto direto à influência econômica e política dos Estados Unidos na região. No setor econômico, a Rússia tem sido um aliado incansável, investindo em projetos de infraestrutura e fornecendo recursos essenciais como o petróleo, que se tornou crucial para que Cuba mantenha seus setores produtivos em funcionamento, mesmo diante de restrições impostas internacionalmente. O comércio entre os dois países vai além da troca de mercadorias. Ele cria uma ponte econômica que desafia as tentativas de isolamento de Cuba. Mesmo com os esforços de Washington para restringir o crescimento econômico da ilha, a Rússia persiste em manter um fluxo comercial constante, suprindo o país com produtos vitais, como o trigo e componentes industriais, fundamentais para setores como a agricultura e a manufatura. Além disso, essa relação de intercâmbio estável demonstra a habilidade de ambos os países em operar fora do sistema econômico tradicional ocidental, fortalecendo o que se configura como um modelo alternativo de comércio e cooperação internacional. Por fim, a continuidade dessa parceria estratégica sugere que tanto Cuba quanto Rússia não apenas compartilham interesses comerciais, mas também visões políticas e ideológicas que visam estabelecer uma presença robusta e autossuficiente na arena internacional. Para a Rússia, a localização estratégica de Cuba no Caribe é de suma importância, funcionando como um ponto de influência próximo aos Estados Unidos e dentro de uma região onde a presença norte-americana é historicamente predominante.
A parceria com Cuba permite à Rússia estabelecer uma base de operações financeira, comercial e até diplomática em um cenário global em que ela procura expandir sua influência geopolítica. Um passo significativo nesse processo foi a inauguração do primeiro banco russo na ilha, uma decisão que não apenas simboliza o interesse russo na expansão das oportunidades financeiras, mas também reafirma o compromisso de longo prazo com o fortalecimento da economia cubana. A abertura desse banco representa uma porta de entrada para investimentos e novos fluxos de capital, além de estabelecer uma alternativa econômica importante em uma área onde as instituições norte-americanas dominam. Além das finanças, a cooperação na área de segurança tem sido um pilar essencial dessa aliança. A Rússia tem fornecido equipamentos de defesa de última geração a Cuba, além de apoio técnico especializado, o que fortalece as capacidades da ilha em proteger-se contra possíveis ameaças externas. Esse apoio inclui, por exemplo, a modernização de equipamentos militares, treinamento de pessoal e estratégias de segurança, permitindo que Cuba melhore sua defesa em uma região sensível a conflitos diplomáticos e econômicos. A colaboração militar envia uma mensagem clara ao cenário global. Cuba tem parceiros dispostos a apoiá-la e a garantir sua segurança, independentemente de pressões externas. No campo diplomático, a união entre Rússia e Cuba alcança dimensões ainda mais amplas. Em organizações internacionais, especialmente nas Nações Unidas, ambos os países defendem firmemente o respeito à soberania e ao direito de cada nação tomar suas próprias decisões, sem intervenções ou imposições externas. A Rússia tem sido uma das maiores aliadas de Cuba na ONU, apoiando ativamente resoluções que condenam o embargo econômico imposto pelos Estados Unidos e promovem o fim das sanções. Essa colaboração diplomática se estende a outras áreas e fóruns, onde a Rússia atua como uma aliada forte, defendendo os interesses de Cuba e, muitas vezes, promovendo iniciativas que visam reduzir a dependência dos países latino-americanos em relação aos sistemas financeiros ocidentais. A relação entre Cuba e Rússia não se restringe a uma amizade bilateral. Cuba busca se integrar a uma rede de nações que compartilham uma visão comum de um mundo multipolar, onde o poder econômico e político não seja monopolizado pelo Ocidente. Um exemplo claro é o envolvimento de Cuba com o grupo BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse bloco de países emergentes se propõe a criar alternativas econômicas e políticas que desafiem as normas ocidentais, e a recente participação de Cuba nas reuniões do BRICS reflete a crescente intenção de alinhar-se com esses objetivos. No último encontro do BRICS, a presença de Cuba destacou a importância dessa parceria no esforço de construir uma economia global mais inclusiva e equilibrada. O evento foi mais que uma reunião diplomática. Representou um compromisso mútuo em colaborar na construção de uma ordem mundial que seja menos centralizada e mais justa, com oportunidades para que todas as nações possam prosperar. Para Cuba, essa aproximação com o BRICS também significa um suporte adicional para enfrentar desafios econômicos e políticos, mostrando que há alternativas viáveis ao modelo econômico e político estabelecido pelo Ocidente.